Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse é mais um ensino da Escola da Bíblia, de volta às Escrituras, onde a gente busca ouvir o texto bíblico antes da gente ouvir a nós mesmos. Isso é muito importante. Abra sua Bíblia hoje. A gente vai voltar ao princípio, vai voltar ao início de tudo. Quero agradecer a você que está aqui, você que tem acompanhado as leituras propostas. A gente separou uma porção para essa semana, a porção que compreende Gênesis capítulo 1 até o início do capítulo 6. Então, se você está aí levando com muito afinco a essa proposta, a esse estudo da palavra de Deus, seja muito bem-vindo e parabéns. Não é todo mundo que tem essa inclinação, que tem essa a vontade ou interesse, ou que leva com mais seriedade, né. Então você está continuando, você está decidido a fazer isto. Então, certamente, as bênçãos do Senhor estarão mais próximas a você, né, a todos nós que valorizamos a palavra de Deus. Então eu sou Márcio Jander, mais uma vez seja muito bem-vindo, e vamos juntos aprendendo sobre a palavra de Deus. Quero também agradecer, eu não sei qual foi a forma que você chegou aqui, pode ser que você tenha chegado pelo Instagram ou pela rádio, né, pela Rádio Escola da Bíblia, de Volta às Escrituras, ou pode ser que você veio pelo próprio YouTube, né, buscando informações, buscando estudos da palavra de Deus, né, ou então pelo grupo do WhatsApp, onde nós temos utilizado como realmente um reduto de disseminação da palavra de Deus. Tem sido dias muito satisfatórios, tem sido um momento muito prazeroso onde nós estamos abrindo a palavra de Deus e aprendendo juntos, não é só um repasse de informação, nada disso. A gente está buscando aprender juntos, tá bom? Então, Deus abençoe você, né, Deus abençoe essa jornada que nós estamos propondo, né, de aprendizado juntos. Eu coloquei lá no grupo, né, se você não está no grupo ainda, você pode clicar, eu coloquei abaixo desse vídeo, onde a gente coloca mais conteúdo, é no grupo do WhatsApp, tá bom? Então eu coloquei lá no grupo que a nossa proposta, ela não é uma lição que a gente vai discorrer em todos os capítulos, não. A gente vai colocar conteúdos que se complementam. E nas sextas-feiras, que é o nosso caso hoje aqui, a gente vai colocar vídeos, né, com informações que nos ajudam a juntar todas elas e a gente aprender mais e mais. Então, nesses 6 capítulos, né, que é o da nossa semana, né, que a gente está aí estudando, abrindo, né, a palavra de Deus, eu separei alguma coisa aqui para nós, né, para a gente, complementar esse nosso desafio. Primeiro de tudo é que a fé, ela começa com Deus. Isso é muito importante, da gente deixar bem claro na nossa mente, porque esses 6 primeiros capítulos, né, de Gênesis, né, Bereshit, né, eles são cruciais, né, para o nosso entendimento da palavra, né. Eles são cruciais para o nosso entendimento e compreensão para tudo que vem para frente. Entender isso, né, vai nos ajudar a ter uma compreensão maior de todas as outras coisas que virão para frente, tá certo? Então veja só, nós estamos iniciando com o princípio, né, pelo princípio, onde todas as coisas foram criadas. Então isso nos leva a crer o quê, né? Antes de qualquer doutrina, antes de qualquer prática que a gente for submeter, antes de qualquer outra coisa, né, a fé, eu devo ter isso em mente. A fé bíblica, ela começa com Deus. Isso é muito importante que para que a gente guarde. A fé bíblica, ela começa com com Deus. Márcio, a gente enxerga por aí ou se depara em alguns momentos que dizem ou alguns acreditam que a fé ela começa do homem.
Mas isso não é verdade, biblicamente falando, né. Quando a fé, ela começa com o homem, essa fé, essa ação, ela é fragmentada, né, não é uma ação completa, né. A gente vive em um tempo em que a fé, ela tem sim começado com o homem, né, pelas emoções, né, pelas necessidades, pelo aquilo que alguns ou outros julgam que é o correto, né, diante de Deus, né. Mas o fato é que quando isso acontece, a Bíblia, ela deixa de ser uma referência e ela, ao invés de ser referência, ela passa a virar um apoio para as ideias humanas. Isso é muito nocivo. Por quê, Márcio? Porque isso compromete todo o restante. Então, a referência de fé, imediatamente e obrigatoriamente, ela deve ser pautada em Deus e jamais no homem, jamais em emoções, jamais nas necessidades que a gente, às vezes, muitas vezes, coloca como lista, né, então não pode. E a gente lembra muito bem que no início da nossa leitura, na semana, a gente logo no primeiro versículo de Gênesis 1, a gente viu: "No princípio Deus", né, você lembra disso? "No princípio Deus". E aí eu quero só, colocar aqui um adendo, né, uma informação também importante, que às vezes a gente utiliza muito esses primeiros capítulos nas escolas para crianças, né, nas escolas, adolescentes, nas congregações, nas igrejas, não está errado, mas também não está totalmente certo, porque essas informações, elas são importantes e muito importantes para os adultos também, né, para nós adultos. Por que, Márcio? Porque, são bases, são ensinos que têm alicerce, e isso é importante. Então a gente, acaba colocando como uma caderneta ou como uma apostila para a escola dominical para criança, né. Está certo, mas não está totalmente certo, porque essas informações são muito importantes para nós. Então lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, somente este apenas, olha o que diz: "No princípio Deus criou", Deus criou. Então começa explicando o homem, não começa tratando sobre o homem, começa afirmando: "Deus criou", e isto muda tudo. É muito importante deixar isso como referência. Deus, ele não é uma consequência da fé, ele é o ponto de partida. Deus é o referencial, Deus é a base, Deus é a origem. Deus fala e a criação responde. Deus é o ponto de partida e as demais coisas vão respondendo com a ação da fala de Deus. Deus cria pela sua palavra, ele não se recorre a um outro meio, ele não se recorre a alguma outra alternativa. Não, não. Ele cria mediante a sua palavra. Onde a palavra está no centro, o caos perde espaço. Onde a palavra de Deus está sendo colocada em qualquer meio, vale, e é muito importante frisar isso, em qualquer meio onde a palavra está sendo colocada, enxertada, o caos e a desordem vão se dissipando. A ordem nasce quando a voz de Deus é ouvida. Márcio, qual a importância disto para nós hoje? Pode ser no âmbito familiar, pode ser no âmbito profissional, pode ser em situações congregacionais, de igreja, em denominações aí onde tem vários números. Quando a palavra de Deus, ela é colocada em evidência, quando ela é respeitada, o caos e a desordem, elas são dissipadas. E é isto mesmo. No original, a terra era sem forma e vazia. Qual é o sentido disto? Caos e desordem. Isto explica por que que no mundo existe tanto caos e desordem ainda. Agora ficou mais fácil. É porque a palavra de Deus, isso pode ser na família, pode ser no ambiente religioso, pode ser em qualquer área. Quando a palavra de Deus, ela não está sendo respeitada ou colocada em evidência,
ou como uma fonte, né, de um alicerce, tudo, absolutamente tudo permanece em caos e desordem. Sabe de uma coisa? Mesmo com a ordem estabelecida, né, mesmo sem, o caos retirado, né, sem caos, tudo que Deus criou foi perfeito, né. Deus não utilizou nada, de com pouca qualidade na criação, pelo contrário, ele fez tudo com muita qualidade, e fazendo a ligação com João capítulo 1, né, você lembra disso? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem era este verbo? Quem era essa palavra? Jesus. Jesus estava lá. E tudo foi criado por meio de Jesus. Tudo foi criado por meio de Jesus. E tudo que foi criado por meio de Jesus, olha a frase que Deus sempre colocava no finalzinho que você leu. E viu Deus que isto era bom, e viu Deus que isto era bom. Tudo que Deus criou foi perfeito, sem nenhuma mancha, sem nada de, que de pouca qualidade, nada, foi tudo perfeito. Só que Deus colocou uma árvore, na verdade 2 árvores, além de todas as outras, né, em especial 2, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que que Deus fez isso? Deus fez isso para estabelecer o livre-arbítrio para o homem, para o homem. Isso é muito importante. Deus não criou o homem para manipular o homem. Deus criou o homem para ter essa relação com ele, né, e o homem como ser glorioso. O homem não tinha mancha. Né. O homem foi escolhido para decidir, para escolher, ele tinha livre escolha, tá. Então Deus não manipulou o homem, tá. E essa livre escolha, ela é muito importante, né. A livre escolha, né, tem muito a ver com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas essa escolha entre o bem e o mal, o homem ele poderia ter feito à distância. Só que quando a raça humana, ela faz a ingestão daquele fruto, assume-se ali uma decisão de dentro agora. E quando você vai lá para Gálatas, que corrobora essa linha de pensamento, onde tem lá a carne e o espírito, essa decisão ela ainda continua no meio da raça humana. Só que o ponto é o seguinte, quando, né, aí você já leu, né, a questão lá do cenário com a serpente, tudo isso aí você já leu, mas quando o homem ele homem e a mulher no caso, né, tem essa não observância, né, esse não obediência, tudo que estava em equilíbrio, criado por Deus, naquele momento acontece um desequilíbrio. Ora, até a natureza era equilibrada, mas com o advento do pecado, tudo agora está comprometido. Tudo está comprometido. E Deus diz: "Olha, onde estás?". Então o pecado entra, mas Deus, é importante dizer isso, continua falando. A pergunta "onde estás?" não é de informação que fugiu de Deus. "Ah, eu não sei onde é que eles estão, onde é que eles estão?" Não, não, é de posição, para que o homem pudesse refletir: "Onde vocês estão?", né. Olha a situação, o homem saiu do lugar, Deus não, Deus continua sendo Deus, né. O homem fugiu da linha, da expectativa, da santidade para com o Senhor, mas Deus continua sendo o mesmo. É. Então, qual a implicância que isso tem para nós hoje? Total, total. Quando a gente escolhe não obedecer aquilo que Deus espera, nós também precisamos ter essa pergunta na mente: "Onde estamos? Né, o que estamos fazendo? Né? Será que nós estamos obedecendo aquilo que preconiza a vontade de Deus?" Essa pergunta é muito importante, porque se eu não estiver atento a essa pergunta, eu vou continuar fazendo tudo aquilo que dá na telha, tudo aquilo que eu acho que é o correto, e fujo lá do princípio. E nesse desenrolar, e nesse fio de meada, lá na frente,
Lá nos capítulos 5 e 6 aparece Noé. E esse Noé, né, ele foi bem visto, né, aos olhos do Senhor. Antes do juízo, o texto mostra graça. Antes da arca, Deus está agindo. A obediência desse homem Noé nasce de um relacionamento, não de medo. E é muito importante deixar isso na nossa mente também. Antes do juízo acontecer nas nossas vidas, Deus sempre está mostrando o caminho da graça. Antes da arca, Deus está agindo. Antes das nossas ações, Deus está agindo, trabalhando, para que a raça humana se volte para os seus caminhos. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. E a escritura, ela não destaca feitos dele, mas uma vida alinhada. E é importante que a gente também coloque isso em mente. Não se trata de religião, não se trata de dogmas, não se trata de tradição, se trata de ter uma vida alinhada à ordem deixada pelo Senhor desde o princípio. Essa é a fé. Andar com Deus é constância. Não é um evento espiritual, não é uma programação, é uma vida pautada na sua vontade. O maior passo espiritual hoje, talvez, não seja fazer algo novo, não, não, mas é voltar ao texto e ouvir Deus novamente. O maior passo que você pode dar hoje, né, você e a sua família, é dar uma parada, vamos voltar à vontade do Senhor. E quando isso acontecer, e quando isso se torna prático, o caos e a desordem fatalmente acaba sendo deixado das nossas vidas. Sabe de uma coisa? Vamos a cada dia, né, colocando esses ensinamentos provenientes da palavra de Deus, que o nosso Senhor nos conceda humildade para ouvir a sua palavra, praticar, coragem para obedecê-la. Esse foi mais um ensino da Escola da Bíblia, de volta às Escrituras. Até a próxima sexta-feira